Era antes da festa da Páscoa. Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estavam tomando a ceia. O diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de entregar Jesus. Jesus, sabendo que o Pai tinha colocado tudo em suas mãos e que de Deus tinha saído e para Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou-a na cintura, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha com que estava cingido. Chegou a vez de Simão Pedro. Pedro disse: Senhor, tu me lavas os pés? Respondeu Jesus: agora não entendes o que estou fazendo. Mais tarde compreenderás. Disse-lhe Pedro: tu nunca me lavarás os pés. Mas Jesus respondeu: se eu não te lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro disse: Senhor, então lava não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: quem já se banhou não precisa lavar senão os pés, porque já está todo limpo. Também vós estáis limpos, mas não todos. Jesus sabia quem o ia entregar. Por isso disse: nem todos estáis limpos. Depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto, sentou-se de novo e disse aos discípulos: compreendeis o que acabo de fazer? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, pois eu o sou. Portanto, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo, para que façais a mesma coisa que eu fiz. Palavra da salvação. Maria Santíssima, nossa Mãe, vinde em nosso auxílio. Dai-nos a graça de compreender e viver a palavra do vosso Filho Jesus. Nossa Senhora das Dores. Amados irmãos e irmãs, hoje de manhã nossos sacerdotes, os diáconos, os religiosos, as religiosas, estávamos reunidos na Catedral do Bom Jesus, uma missa presidida pelo nosso bispo coadjuntor, Dom Valdemar. Dom João já saiu do hospital, mas está meio ainda de repouso, também com alguns fiéis. Estávamos celebrando a chamada Missa da Unidade. É a missa em que o bispo, com o seu presbitério, com o seu clero, renova as promessas sacerdotais e expressa publicamente a unidade que existe na igreja. Enquanto estávamos nessa missa, eu estava meditando um pouco nas leituras também, enquanto o bispo falava. Eu estava pensando na cronologia da primeira quinta-feira santa. Estava pensando o que será que estava acontecendo no coração dos apóstolos naquela primeira quinta-feira santa. Naquela quinta-feira santa em que à noite eles fizeram exatamente isso que nós estamos fazendo. A instituição da Eucaristia, Aquela última ceia onde Jesus antecipa o seu sacrifício na Eucaristia. Ele sacramentaliza o seu sacrifício antes de ser sacrificado, Ele deixa ali para nós um memorial. Aquilo que faria com que o sacrifício dele se fizesse presente todos os dias, até o fim dos tempos. Mas durante aquele dia, como será que foi o dia dos apóstolos? Eles tiveram 3 anos de proximidade, de intimidade com Jesus. Caminharam durante 3 anos com ele. E aquele era o último dia que eles teriam a presença de Jesus. Por mais que Jesus tivesse antecipado a sua paixão por 3 vezes, anunciado que ele morreria, mas em momento nenhum Jesus falou: vai ser quinta-feira, 19h50, o Judas vai chegar com a galera para me dar um pau, e aí vamos me levar embora e acabou. Então assim, não teve essa especificidade cronológica, Ele anunciou, mas não sabiam quando. Então acredito que aquela quinta-feira foi como qualquer outra quinta-feira que eles já tinham vivido, ou talvez um pouco mais animada, porque era festa, ia ter uma ceia, tudo e tal, preparativos e coisa, então estavam animados. E eu fiquei imaginando depois o impacto que a ausência de Jesus trouxe para aqueles apóstolos.
Jesus foi tirado deles nessa quinta-feira à noite. Jesus foi preso. Depois Jesus foi maltratado durante toda a noite de quinta. Nós vamos passar em adoração à noite para fazer memória desse momento. Depois de manhã, Jesus foi julgado e foi condenado à morte, crucificado. Então, os últimos momentos que aqueles apóstolos tiveram com Jesus de intimidade foram esses que o Evangelho de hoje traz um pequeno trecho. Foi aquela ceia. Foi aquela última oração no Monte das Oliveiras. E eles não faziam ideia. Há uns dias atrás eu tive a experiência de enterrar o meu pai. E eu tive a oportunidade de também, numa quinta-feira de manhã, ter os meus últimos momentos com meu pai. Ele estava num leito de hospital, nós sabíamos que a morte dele estava se aproximando. Eu não sabia que ia ser o meu último encontro com o meu pai. Eu sabia que a morte dele estava próxima. Mas eu não sabia se aquelas últimas horas que eu passei com ele na manhã daquela quinta-feira seriam as últimas horas que eu viria o meu pai com vida. Eu acredito que a maioria dos aqui presentes, acredito que aí passa dos 90%, já teve uma pessoa querida na sua história que foi tirada de você. Já faleceu um pai, uma mãe, um avô, uma avó, um filho, um irmão. Eu gostaria que você agora, talvez possa ser um pouco dolorido, mas se você quiser fazer essa experiência comigo, talvez você nem é capaz mais, talvez isso já se apagou da sua história, mas tente se lembrar do último dia que você teve aquela pessoa amada, aquela pessoa querida. Não sei se a pessoa morreu numa noite. Talvez tenta pensar como é que foi aquele dia com aquela pessoa. Como é que foram as últimas horas? As últimas horas na ignorância, porque sempre será assim, nós não fazemos ideia de quando as pessoas que amamos serão tiradas de nós. Então, com certeza, foram horas que não foram angustiantes, desesperadoras, porque nem eu e nem você sabíamos que perderíamos uma pessoa que amamos. Os discípulos fizeram essa experiência hoje com Jesus. E Jesus foi tirado deles de uma forma abrupta. Eles não faziam ideia do que estava acontecendo. Eles nem sequer acreditavam que seria definitivamente. E aparentemente foi. O sofrimento que eles passaram na quinta-feira à noite e que nós vamos reviver amanhã na celebração das 3 horas da tarde, marcou eles profundamente e deixou eles extremamente entristecidos e angustiados. Mas para a nossa alegria, para que essa nossa missa não seja mais uma missa de corpo presente, uma missa angustiante, triste, tenebrosa, nós vamos hoje celebrar uma ausência que não é verdadeira. Nós vamos fazer memória de uma ausência que não é real, não é mais. Ela foi durante um pequeno momento da história, mas que ela nunca mais será. E qual é a ausência que a igreja vai celebrar hoje, né? A igreja hoje celebra sacramentalmente, visivelmente dentro dela, a ausência de Jesus. As nossas igrejas, elas não são só um lugar de oração. As nossas igrejas não são só um lugar onde a comunidade se reúne para fazer o seu louvor. Não, não é isso. Nós podemos fazer isso em qualquer lugar do mundo, mas as nossas igrejas, elas são a habitação de Deus. Os nossos sacrários têm Deus dentro deles. Por mais que seja algo absurdo de se falar para alguém que não tem fé, e para quem tem fé também é absurdo, porque a gente acaba acostumando, mas nós temos Deus dentro das nossas igrejas. Você entra dentro de uma igreja, você coloca o seu joelho no chão, você faz uma genuflexão, você faz um ato de adoração. Por quê? Não é porque você está dentro de um templo bonito. Não, porque você sabe que em algum lugar nesse templo, aqui na nossa igreja, aqui à minha esquerda, existe um espaço mais sagrado do que o templo, que é o sacrário, onde Deus está presente. E hoje o que vai acontecer nas nossas igrejas? Os nossos sacrários vão ser esvaziados. Aquela luzinha vermelha que fica ali indicando que Jesus está presente, vai ser apagada.
É algo tão contraditório para nós que eu garanto. Você vai sair dessa igreja, não vai ter Jesus aqui dentro, você vai fazer uma genuflexão. Todo mundo lá na saída. Não, tem que fazer não. Aí você desfaz ela. Então, assim, graças a Deus que você tem essa fé, que é quase automática, ao ponto de fazer a genuflexão. Você vai entrar dentro dessa igreja amanhã, às 9 horas da manhã, para fazer uma via sacra, e eu sei que você vai vir, eu vou estar aqui te esperando, e provavelmente uns 115% de vocês vai fazer uma genuflexão na hora que vocês entrarem ali. Porque já está gravada na sua alma essa certeza, Deus está aqui. Só que hoje à noite, Ele não estará mais aqui. Ele vai ser retirado daqui, né? A gente vive essa experiência da ausência de Cristo. Esse Cristo que foi preso, Ele vai sair do nosso sacrário e vai ser transladado ali, não para a cadeia pública, né? Mas para a creche aqui. Um dos meninos fica preso, né? Mas vai ficar ali, escondidinho, para simbolizar essa ausência, esse tempo de prisão. E nós, como bons discípulos, eu diria que mais, como ótimos discípulos, porque os 12 primeiro não foram capazes de fazer isso, mas nós poderemos. Nós vamos estar lado a lado com Ele, desde o término dessa celebração até o início da celebração de amanhã às 3 horas da tarde. Então, as pastorais estão escaladas em adoração de hora em hora, mas a comunidade é livre para vir em qualquer momento, e se quiser ficar a noite inteira também, fica à vontade. Mas nós vamos poder estar com Ele durante essa noite, e durante a manhã de amanhã, em uma parte da tarde. E por que eu disse que essa ausência é fictícia? Porque aquela dor que os apóstolos sentiram, se nós quisermos, nós podemos nunca senti-la na nossa vida. A dor de saber que Cristo foi tirado de nós, guarda esse condicional. Se nós quisermos, nós nunca precisaremos experimentar na nossa vida. Porque por mais que o Santíssimo foi transladado de lá para cá, o Santíssimo está conosco. A promessa que Cristo fez para nós foi que Ele estaria conosco todos os dias, até o fim dos tempos. A promessa que Ele fez para nós foi que as portas do inferno nunca prevaleceriam sobre a sua igreja. A promessa que Ele fez para nós foi que de onde 2 ou mais estiverem reunidos no seu nome, ali Ele estaria, no meio deles. A promessa que Ele fez para nós foi de que todo o bem que você fizesse a um desses pequeninos, a Ele você estaria fazendo. E a ordem que Ele deu para nós, aí eu digo nós sacerdotes, foi fazer isso em memória de mim. E cada vez que um padre celebrar uma santa missa, cada vez que um sacerdote estender a mão sobre a sua cabeça e perdoar os seus pecados, cada vez que um bispo crismar alguém, cada vez que um sacerdote der uma unção dos enfermos, ou você se casar, uma criança for batizada, cada vez que um sacramento acontecer, estaremos fazendo isso em memória dele. Estaremos fazendo Cristo presente. E por que eu disse que apenas se nós quisermos, nós nunca experimentaremos aquilo que os apóstolos experimentaram? Porque infelizmente nós queremos. E nós fazemos questão de experimentar o que eles experimentaram. Só que diferente dos 11 que tiveram a experiência de Cristo ser tirado deles, a nossa experiência ela é mais parecida com a experiência de Judas. Nós não temos um Cristo que é tirado de nós. Nós temos um Cristo que é entregue, que é vendido, que é oferecido. O que vocês me darão se eu entregar Ele para vocês? Foi o evangelho de ontem na missa à noite. A experiência do pecado faz com que nós tenhamos a possibilidade de experimentar um pouco do que os apóstolos viveram, mas muito do que Judas viveu. A experiência de que Cristo estava comigo, mas de repente eu sinto que a presença não é mais presença, é ausência.
Por isso essa celebração de hoje, ela é tão rica em todas essas dimensões. Sacramentalmente a ausência nunca será real, nunca mais. Ele está no meio de nós, Ele é Emanuel. Mas é importante que na quinta-feira santa, na sexta-feira santa, no sábado santo, a gente faça essa experiência de uma ausência visível nas nossas igrejas, para ver o quanto é triste a ausência que nós criamos no nosso coração, quando nós escolhemos não Deus, mas o pecado, como projeto da nossa vida. E aí, na medida em que celebrarmos amanhã, via sacra, adoração da Santa Cruz, procissão do Senhor morto, o objetivo é nós experimentando ali um pouco na pele todo o sofrimento de Cristo, sentirmos o preço que foi pago, para que nós pudéssemos recuperar, desfazer a ausência e torná-la presença, fazer com que este que veio para estar no meio de nós, pudesse permanecer no meio de nós. Por isso o tríduo pascal ele é tão singular. Ele não é singular só enquanto celebração, ele é singular enquanto experiência. Nós temos aqui, eu estou vendo mais ou menos o povo ali fora, mas Rafael, dá uma olhadinha para trás aí, está lá no portão ou não? Tá? 8.000 pessoas mais ou menos aqui hoje. O pessoal do YouTube deve pensar que também quer essa igreja, né? Brincando, gente. Mas não vão acontecer 8.000 experiências idênticas aqui essa noite, amanhã de manhã, amanhã à tarde. Cada um de nós vai fazer uma experiência singular. Cada um de nós conhece as escolhas que fez, as ausências que ocasionou, a presença que negligenciou e a presença que se faz urgência. Cada um de nós deu passos nessa quaresma. Cada um de nós fez escolhas boas, outros fizeram escolhas não tão boas. Uns colocaram as penitências lá nas galáxias, né? Chegou aqui na quinta-feira, depois da quarta-feira de cinza, já falando que não estava dando conta mais de cumprir a penitência. Eu falei, meu Deus do céu, mas como assim? Nem começou, ué. Não, padre, é porque é difícil demais, muda aí, vamos mudar. Então, assim, mas alguns foram mais realistas, né? Colocaram ali umas penitências mais normais, né? Não vou quebrar os dentes do meu esposo durante essa quaresma. E pronto, penitência normal, tranquila, ajuda todo mundo a ser feliz, né? Mas cada um fez as suas escolhas. Cada um fez o seu esforço. Mas qual é o fruto que você vai colher hoje, amanhã, sábado? Só uma curiosidadezinha, né? A gente tem um erro cronológico que a gente carrega a vida inteira e a maioria de nós vai morrer sem entender isso. Mas só para tentar sair um pouquinho da ignorância hoje, né? A vida inteira você entendeu que tríduo pascal é quinta-feira santa, sexta-feira santa, sábado santo, sim ou não? Normal, né? Missa de hoje, missa de quinta-feira santa, né? Amanhã, sexta-feira santa, sábado de aleluia, sábado santo, beleza? Errado. A nossa cronologia ela está fundamentada em cima da cronologia judaica e não ocidental. Então, o tríduo pascal acontece sexta, sábado e domingo. Porque hoje, para um judeu, já é sexta-feira. O negócio começa às 6 horas da tarde ou amanhã. Então, a noite de quinta já é a cronologia de sexta. Por isso que a sua missa de sábado vale, tá? Porque no sábado à noite já é domingo na cronologia judaica. Então, hoje nós estamos já na sexta. Amanhã, à tardezinha, já é sábado. E quando na noite do sábado estivermos celebrando o pseudo sábado de aleluia, já estaremos celebrando domingo de Páscoa. Essa é a cronologia certa do tríduo pascal, né? Então, quais são os frutos que você vai colher no seu tríduo pascal? Quais são as mudanças que você vai permitir que aconteçam no seu coração? As confissões que foram feitas, os propósitos, os compromissos que você traçou diante de Deus. Eu gostaria que você pegasse tudo isso e permitisse que toda a graça que Deus pode derramar sobre nós nesse tríduo pascal inundasse os seus propósitos, inundasse as suas convicções. Se você ainda não pensou direito nessa ausência, pensa, ainda dá tempo.
Você ainda terá algumas oportunidades, mas não permita que você chegue no domingo de Páscoa e você tenha a tristeza de olhar para o seu coração e reconhecer que o seu coração ainda é um coração vazio, ausente de Deus, porque você continua escolhendo o pecado em detrimento de Cristo. Os apóstolos experimentaram isso na quinta-feira à noite, na sexta e no sábado. Mas na madrugada de domingo, eles começaram a entender que a ausência não era ausência. Era só uma ficção de ausência, era uma presença. E nós vamos celebrar isso. Mas se você vai viver isso ou não, não depende da liturgia. Não depende do que eu vou falar e não depende do que vamos fazer aqui. Depende só da escolha que você faz no seu coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Agora nós vamos fazer memória deste gesto simbólico de Jesus, que é um gesto de amor, que é um gesto salvífico, é um gesto onde, derramando água sobre os pés imundos daqueles apóstolos, Jesus deixa bem claro para nós que daqui a algumas horas Ele estará derramando sangue e água, não nos pés, mas nas nossas almas, para que elas possam ser lavadas e purificadas. Então, que você, enquanto os nossos irmãos aqui que estarão simbolizando os apóstolos, têm os pés lavados, que você também possa fazer disso um momento de oração. É bom guardar isso, tá? A Igreja Católica, na missa, não tem teatro. A gente não faz teatro na missa. Isso aqui agora não é teatrinho. Isso aqui é reza. Isso aqui é oração. Isso aqui faz parte da liturgia. Então, se você aproveitar esse momento aqui, aí do seu lugar, rezando, você vai ver que essa graça de Deus que acontece aqui em imagem, ela pode chegar até você como presença. Por isso que a gente vai estar cantando, por isso que a gente vai estar nesse espírito de oração. Então, vivamos agora esse nosso lava-pés, que já abre as portas aí da nossa liturgia eucarística, que vai ser o sacrifício definitivo de Cristo para a nossa salvação.